Vamos então iniciar essa sessão ordinária do órgão especial, Tribunal de Justiça de Goiás. Nós teríamos várias sustentações orais, mas eu estou vendo na pauta aqui agora, a Otávia acabou de me passar, nós teremos apenas 2 sustentações orais. Nós teremos a sustentação oral que tem a preferência, nós vamos dar preferência, que o advogado é de fora, de outra unidade da federação, e depois nós teremos uma sustentação oral, nós teremos então a sustentação oral no processo de número 10 da página 5, que é da relatoria do desembargador Quisleu, e depois teremos a sustentação oral no processo número 4 da página 3, a doutora Fabiana vai falar em nome do Ministério Público, fazer a sustentação. Pode transmitir. Eu consulto então os pares. A Otávia já me passou aqui. Eu vou então falando aqui para me confirmarem realmente. Na página 3, nós tínhamos um mandado de junção que estava prevista a sustentação oral, que é da relatoria do desembargador Maurício, mas me parece que eu fui informado, é certeza, está sendo adiado, né, desembargador Maurício? Sim, a explicar para os colegas, isso aí é o pedido dos servidores públicos, incluindo as MEGO, gente, a respeito daquela aplicação da lei federal no atinente àqueles descontos lá. E o governo do Estado está elaborando uma lei e a Procuradoria do Estado me informou que isso está quase pronto e seria, então, redundante julgar. Eu estou esperando agora, se não vier, nós vamos ter que fazer o julgamento. Então, esse processo está adiado, é o mandado de injunção, que tem como impetrante a Associação dos Magistrados, a Associação dos Procuradores do Estado, o Sindicato dos Delegados de Polícia e a Associação Goiana das Defensorias e dos Defensores Públicos, e como impetrado o governador do Estado de Goiás. Então está adiado pelo relator, desembargador Maurício. O processo número 5 da página 3, que tem como requerente a Associação dos Magistrados, as MEGO, e recorrido o Conselho Superior da Magistratura, está sendo retirado de pauta. O desembargador Fleury está presente? Ele está ausente, mas está sendo retirado de pauta, informou para a Otávia, então também não acontecerá o julgamento. O processo número 6 da página 4 é uma reclamação. O desembargador Rodrigo parece que vai se pronunciar, parece que vai retirar de pauta ou adiar, não sei, mas quer se pronunciar. Desembargador Rodrigo, Vossa Excelência, assim se sentar, pode se pronunciar, viu, a respeito. Otávio está me informando que Vossa Excelência vai retirar o processo de pauta ou adiar, não sei, mas que queria manifestar antes. Vossa Excelência, então, pode sentar e se pronunciar. Oi? Alô? Está funcionando. Pode. Só a luz. Está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Então, como neófito, eu me enganei a respeito da sessão ser presencial ou por videoconferência. Estava aguardando, então, quando eu soube que era presencial, eu dirigi rapidamente. Então, em relação à reclamação, eu constatei hoje cedo que o desembargador Otair, ele julgou o agravo instrumento, está sujeito a embargos de declaração ainda. Mas o julgamento do agravo pode prejudicar a reclamação. Em razão disso, eu vou retirar de pauta e intimar as partes para se manifestarem sobre eventual prejudicialidade da reclamação. É melhor mesmo retirar de pauta, porque se for só adiar, não sabe quando será julgado, né? Fica diferente. Então está retirado de pauta também o processo número 6 da página 4, que é o Estado de Goiás, o reclamante. O reclamado é o juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Goiânia, e o interessado Aleir Marques Nogueira.
o desembargador Rodrigo, o relator. O número 7 da página 4 está sendo retirado de pauta. O reclamante também é o Estado de Goiás, o reclamado, o mesmo juiz aí da 6ª Vara da Fazenda Pública, e a relatoria do desembargador José Paganucci. Ele está de férias, então, mas ele está retirando de pauta? É porque o desembargador Marcos tá certo, o desembargador Marcos vai então ratificar o relatório depois e assume a relatoria. Então tá certo. Tanto o 7 como o 8, senhor presidente. O 8 também, então a mesma coisa. Seria do desembargador Paganucci, passa então para o desembargador Marcos. O número 9, eu estou vendo os advogados ali, deve estar esperando esse número 9. É da minha relatoria, é um agravo interno, um agravo interno interposto contra uma decisão de inadmissão do recurso especial lá na vice-presidência. Hoje de manhã, eu fui reexaminar o processo e também vou retirá-lo de pauta e vou proferir uma decisão monocrática nesse processo lá como vice-presidente. Então está sendo retirado de pauta para que eu possa fazer a prolação de uma decisão monocraticamente. O número 10 nós teremos a sustentação oral. Eu convido então, consulta os pares sobre a ata da sessão passada. Não havendo qualquer objeção, está aprovada. Convido então o advogado da Associação Brasileira de Shopping Center, Abrace, para tomar assento à tribuna. Nós estamos são 2 processos, dando preferência, porque o doutor é de outra unidade da federação e parece que tem voo marcado de volta. A palavra está então com o desembargador Quisleu, que é o relator. Palavra com Vossa Excelência, desembargador Quisleu. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não sei se talvez fosse necessário ouvir o ilustre advogado, já que aqui trata-se de uma cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, em que eu estou concedendo a cautelar, não é? Indo de encontro à pretensão, né, de Vossa Excelência. Então, se for o caso, se houver alguma divergência com relação ao encaminhamento desse voto, aí Vossa Excelência faria uso da palavra, né, no decorrer do julgamento, né, ou antes disso. Doutor, o relator vai proferir o voto. Ele está concedendo a cautelar, ou seja, está consoando com a pretensão de Vossa Excelência. E aqui no Estado de Goiás, Vossa Excelência é de São Paulo, não é isso? E no Estado de Goiás nós temos aqui, não sei se lá também, quando o pedido está sendo acolhido, a gente evita a sustentação oral, se possível, quando há unanimidade, quando não há divergência. Tá certo? Palavra com Vossa Excelência, então, desembargador Quisleu. Bem, então eu vou ao voto, né? Aqui trata-se de um pedido cautelar formulado em ação direta de inconstitucionalidade, ajuizado pela Associação Brasileira de Shopping Centers, Abrace, atribuindo vício formal e material aos artigos 1 e 2 da Lei Estadual 16.549 de 2009, com a redação dada pela Lei Estadual número 22.386 de 2023, no ponto em que proíbe a cobrança de multa em razão da perda do recibo de estacionamento em estabelecimentos comerciais. De plano, há um pedido, uma arguição aqui de legitimidade dessa associação, em que eu estou afastando, em razão até, inclusive, de decisão recente proferida pelo ministro Barroso, né, do Supremo Tribunal Federal, em que, com todas as letras, Sua Excelência diz que o STF reconhece a legitimidade ativa da associação recorrente para postular em controle direto a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais nas quais os respectivos tribunais estaduais. Nesse ponto, aí cita aqui inúmeros arestos daquela corte,
nesse sentido. Com relação aos requisitos, eu estou aqui, inclusive, acolhendo a manifestação da ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, que, nesse sentido, se manifestou favorável à concessão dessa liminar. Em relação ao primeiro requisito, ou seja, a plausibilidade jurídica da tese inaugural, referente à possível inconstitucionalidade formal da norma, ora impugnada, uma vez que a matéria tratada na legislação em comento proibição da cobrança de multa em razão da perda do recibo de estacionamento em estabelecimentos comerciais, constitui matéria de direito civil, não é? Nos termos consolidados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a competência legislativa, né, sobre o tema é de iniciativa privativa da União. E, inclusive, é esse o manifesto da Procuradoria, no parecer ministerial de cúpula, com relação, então, às normas questionadas nessa ADI, né? Então, é bastante plausível essa arguição de inconstitucionalidade em razão do que aqui foi dito por mim agora. E também percebo a presença aqui do periculo in mora, notadamente porque essa norma foi editada recentemente, né, com prazo de vigência, mas já próximo à sua vigência, ou seja, agora no início de março, né? Então, senhor presidente, eu tenho como aqui preenchidos os requisitos para a concessão dessa cautelar e a minha sugestão, então, no meu voto, é exatamente nesse sentido, acolhendo aqui o parecer ministerial de cúpula, conceder para suspender a eficácia desses dispositivos, né, até o julgamento do mérito dessa ADI. Então é assim que estou votando, senhor presidente. Você me fez entender. Todos nós recebemos memorial com referência a essa questão. Eu vou consultar os colegas em bloco, se algum colega tiver alguma observação a fazer, o momento é oportuno, mas eu vou consultar em bloco. A cautelar, o desembargador Quiseu está concedendo a cautelar para suspender lá os efeitos dessa norma. Consulto todos os colegas, de acordo ou alguma divergência? De acordo, senhor presidente. Então, a unanimidade de votos, cautelar concedida nos termos do voto do relator. Muito obrigado, viu, doutor? Foi obrigado, rápido, né? Dá para voltar rápido, né? Vamos então ao número 4, né? Número 4 é uma ação direta de inconstitucionalidade. Aqui é um agravo interno na ação direta de inconstitucionalidade. Agravante Procurador-Geral de Justiça e agravado prefeito do município de Bambaí, a Câmara Municipal de Bambaí e interessada a Procuradoria-Geral do Estado. Relator é o desembargador Guilherme, que está com a palavra. Tem sustentação oral por parte, pediu sustentação oral, desembargador Guilherme, a doutora Fabiana. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, pares. Boa tarde a todos presentes. Doutora Fabiana, eu exerci a retratação aqui no agravo interno, estou julgando prejudicado, inclusive, e estou julgando procedente a ADI. Eu acho que eu passaria direto ao voto para ver se existe convergência ou divergência para a senhora. Se a senhora quiser fazer alguma observação? De acordo. Se tiver algum ponto, mas creio que não, né? Acredito que não também. Uhum. Certo, presidente? Posso passar? Tá certo, pode passar o voto, desembargador. Eu havia inicialmente, indeferido a inicial, de forma equivocada aqui, em decisão de pessoal, mas
através do agravo interno, eu retratei, aí passei o exame de mérito, certo? Eu reputei prejudicado o agravo interno. E, consoante esse desume do movimento número 1, trata-se de uma ação Mas direta... Vossa Excelência, Badu, está retratando? Eu retratei no agravo interno, mas de apreciar o mérito e julgo prejudicado o agravo interno para poder passar direto para sim. Não, certo. Não, é porque porque se fosse o agravo interno, teria que ser monocraticamente. Não, estou julgando o mérito da ação. Não, está certo. A palavra. Desculpa, pode continuar. Trata-se de ação direta de constitucionalidade, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, em face do prefeito municipal de Mambaí e do presidente da Câmara Municipal de Mambaí, com vistas à declaração de inconstitucionalidade do anexo 3 da Lei Municipal número 184/2017, sobre o argumento de que, aspas, ao dispor sobre a criação de funções de confiança e de cargos comissionados, deixou de declinar os requisitos para a investidura e ainda as respectivas atribuições ou competências que, caso tivessem sido explicitadas, lhes permitiria a singularização em ordem a revelar os necessários atributos de direção, chefia e assessoramento. Partindo das premissas que a norma questionada viola diretamente o texto constitucional, aspas, possui generalidade e abstração, não sendo ato normativo secundário ou de efeito concreto, aqui é proveniente do Poder Público Municipal e se encontra em vigor. O autor inicialmente testificou que o referido anexo, aspas, é apto a provocar nos termos do artigo 46, inciso 8 da Constituição do Estado de Goiás, a atuação do Tribunal de Justiça em sede de controle abstrato de constitucionalidade. E aqui eu passo, dito isso, invocou a seu favor os artigos 92 caput, inciso 2 e 6, e 94, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Goiás, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos réis 719.870, tema 670, e 1.041.210, tema 1.010. E ainda as lições de Fabrício Macedo Mota e Marçal Justen Filho, para então aduzir que, aspas, as leis de criação de cargos em comissão devem descrever as atribuições que lhes são inerentes de forma clara e objetiva, as quais necessariamente devem ser adequadas aos atributos especiais de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Aqui eu fecho aspas. Nesse sentido, reputou inconstitucional o anexo 3 da Lei Municipal 184/2017 de Mambaí, Goiás, no ponto em que cria os cargos comissionados outrora especificados, na medida em que, aspas, deixou de declinar os requisitos para investidura, etc., como já foi lido anteriormente. Por derradeiro, ressaltou a normativa tida como objeto da presente, aspas, foi editada em substituição à Lei Municipal 77 de 2009, que também apresentava o vício de inconstitucionalidade, ora questionado, fecho aspas, de modo que o reconhecimento da inconstitucionalidade do anexo 3 da Lei 184/2017 do município de Mambaí produzirá o efeito repristinatório com relação à redação que vigorava anteriormente. Em tempo, reputou necessária também a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo repristinado sob pena de ineficácia e inutilidade da procedência desta ação direta, em observância ao que restou decidido pelo Pretório Excelso em sede da DI número 3.660 do Mato Grosso do Sul. Fundada em tais argumentos, então requereu a procedência do pedido para que se declare a inconstitucionalidade do anexo 3 da Lei 184/2017 do município de Mambaí e da norma que será repristinada, qual seja o quadro de cargos de provimento em comissão delimitado no artigo 30 da Lei 77 de 2009, no município de Mambaí, por ofensa ao artigo 92 caput e seus artigos 2 e 6 da Constituição do Estado de Goiás. Com pensão inicial veio o documento anexo ao movimento número 1. Aí, seguindo, instado a manifestar no movimento 13, o subprocurador-geral do Estado, por sua vez, compareceu aos autos do movimento 14, a oportunidade em que, aspas, diante da flagrante constitucionalidade, desobrigou-se à defesa do ato. Por via dos pareceres arados nos movimentos 20 e 30, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas pessoas do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Dr. Fernando Braga Vigiano, à época, e Fabiana Lemos Abaloa do Prado, reiterou os termos da petição inicial e pugnou pela procedência dos pedidos ali aviados. Passando adiante, eu estou aqui. A demanda tem por objeto o controle abstrato de constitucionalidade do anexo 3 da Lei número 184/2017, do município de Mambaí, à luz do artigo 92 caput, inciso 2 e 4 da Constituição do Estado de Goiás, em que nada mais consiste senão reprodução obrigatória da regra do artigo 37, inciso 2 e 5 da Constituição Federal, sendo juridicamente possível o pedido. De mais a mais, a petição inicial encontra-se revestida de todos os seus requisitos genéricos e específicos, ao passo que o autor e réus são partes legítimas. Afinal, o primeiro goza de prerrogativa esculpida no artigo 60, inciso 5 do Constituição Estadual, e não há dúvidas de que o ato normativo pugnado partiu dos segundos, ambos dotados de interesse de agir.
É, pois, que na presença de todos os pressupostos processuais e condições da ação, e por reputar superada a matéria preliminarmente arguida pelo município de Mambaí, no movimento 11, reporto meu exame de mérito do litígio, invocando a literal dicção das normas constitucionais próprias, de modo a introduzir a análise do tema. Se não, vejamos, aqui eu vou me abster de ler os preceitos legais já mencionados. Importante observar que, como dito alhures, os artigos de lei acima catalogados tratam-se de reprodução obrigatória dos esculpidos nos artigos 37, caput, 2 e 5 e 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, os quais embasaram o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do REC 1.041.210 de São Paulo em regime de repercussão geral. Partindo da premissa que a criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso ao serviço público, mediante concurso público de provas ou provas e títulos, e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais, o excelso Supremo, à ocasião, definiu os pressupostos para tanto necessários mediante a fixação das seguintes teses, tema 1010, e aqui também eu transcrevo. Por oportuno, e pós traslado da respectiva ementa, eu transcrevo também a ementa do tema, que levou à tese. Como é perceptível, o provimento de cargo em comissão não pode ocorrer sem que se especifique, por via normativa adequada, os requisitos para a investidura, bem assim as atribuições a serem desenvolvidas condizentes à direção, chefia ou assessoramento, sob pena de burla à regra do concurso público, na medida em que esse tipo de omissão abre a possibilidade de se privilegiar aquele que está próximo ao chefe do poder, ferindo também o constitucional princípio da igualdade e, via lógica de consequência, da impessoalidade e da moralidade. Na hipótese, mediante simples leitura do anexo tido como objeto da presente ADI, vide arquivo número 2 do movimento número 1, verifica-se que ali, de fato, foram criados cargos comissionados no município de Formosa, Goiás, porém sem os respectivos município de Mambaí, Goiás, porém sem os respectivos pressupostos para investidura. Da mesma forma, não se encontram descritas de forma clara, objetiva e individualizada as atribuições que lhes são inerentes, inclusive do modo a possibilitar a identificação das funções desempenhadas por cada um dos servidores e efetivamente distingui-las daquelas tidas como eminentemente burocráticas, técnicas ou operacionais. Parafraseando os expressos dizeres da Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, doutora Fabiana Lemos Zamalô do Prado, vide movimento 30, ressalto que o anexo 3 do aludido ato normativo concebe como cargo de provimento em comissão os ofícios de, aspas, motorista do gabinete, advogado, monitor PET, psicóloga e assistente social, os quais, por sua própria denominação, destinam-se a funções técnicas e de rotinas administrativas e, portanto, devem ser providos por servidores concursados. Outro sim, referido anexo estabelece que o cargo de conselheiro tutelar será de provimento em comissão, quando, em verdade, cuida-se de cargo eletivo, cujo processo de escolha demanda previsão em lei própria. Como é claramente perceptível, a conclusão pela compatibilidade desses cargos aos ditames dos reiteradamente mencionados no caput incisos 2 e 6 do artigo 92 da Constituição Estadual, perpassaria necessariamente pelo detido exame das atribuições e requisitos de investidura necessários para cada um deles, os quais não foram devidamente delimitados a tempo e modo. Ora, os requisitos dos cargos comissionados restringem-se à direção, chefia ou assessoramento e ao vínculo de confiança com a autoridade, a quem o servidor será subordinado. Nessa perspectiva, se os cargos criados pelo normativo impugnado não possuem atribuições devidamente especificadas e individualizadas, é impossível saber se preenchem os citados requisitos constitucionais, quanto mais prestigiar a isonomia remuneratória dos servidores e proteger tanto estes últimos quanto a própria administração pública contra o mal do desvio de função. Logo, na exata esteira dos pareceres ministeriais vistos no movimento 2030, aspas, subsistem em sua integralidade as razões que conduzem à inconstitucionalidade do anexo 3 da Lei Municipal 184/2017 e, consequentemente, do quadro contido no artigo 30 da Lei Municipal 77/2009, que seria repristinado por ocasião da declaração de constitucionalidade do primeiro dispositivo. Não destoando de tal entendimento, os julgados providos por esta egrégia corte em casos análogos, e aqui eu cito aqui, julgados nossos aqui da desembargadora Nelma, de 2022, também do desembargador Gerson, também em 2021, e desembargadora Beatriz, 2021.
Logo, outra conclusão não há, senão pela procedência do pleito inaugural, dada a ostensível inconstitucionalidade ora verificada. Ante o exposto, ante a retratação da decisão unipessoalmente proferida no movimento 32, reputo prejudicado o agravo interno interposto no movimento 43, e ato contínuo julgo procedente pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade do anexo 3 da Lei 184/2017, no município de Mambaí, bem como da norma que será repristinada, qual seja o quadro de cargos de provimento em comissão constante do artigo 30 da Lei nº 77/2009, também no município de Mambaí, por ofensa ao artigo 92, caput, inciso 2 e 6 da Constituição do Estado de Goiás, com efeito ex tunc. E assim que eu estou julgando, desembargador Amaral, doutora Fabiana, se tiver alguma dúvida. Bom, então o desembargador Guilherme julgou procedente a ação e prejudicado o agravo interno. Desembargador Anderson. Alô. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, Lúcio Pares. Eu acompanho o Lúcio relator, senhor presidente. Desembargador Maurício. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Wilson Safatli. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Reinaldo. Acompanho, senhor presidente. Desembargadora Camila. Desembargador Jerônimo. Desembargador Fabiano. Também, senhor presidente. Desembargador Marcos. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargadora Beatriz. Desembargador Leobino. Desembargador Gilberto. Desembargadora Nelma. Desembargador Quisleu. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Zacarias. Desembargador Luiz Eduardo. Também, mesmo voto. Desembargador Leandro Crispim. Com o ilustre relator. Desembargador Itanei. Também acompanho, senhor presidente, o relator. Desembargadora Amélia. Desembargador Jová. Também acompanho, senhor presidente. Eu também acompanho. Desembargador Nicomedes. Com o relator. Então, a unanimidade de votos, ação julgada procedente e o agravo interno prejudicado. Então, encerrada a pauta do dia, encerrar os pedidos que tinha, os pedidos de sustentações orais, vamos à pauta adiada, que temos também só 2 processos na pauta adiada. O número 1, o impetrante é Paulo Adriano de Queiroz, o impetrado governador do Estado, o litisconsorte do Estado de Goiás, e foi suspenso o julgamento com vista ao desembargador Reinaldo, após o voto do relator, que denegou a ordem. Fez sustentação oral o doutor Bruno Carvalho Machado. Palavra está com Vossa Excelência, desembargador Reinaldo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do eminente relator, do desembargador Gilberto, porque entendo que ele extinguiu o processo com muita propriedade em razão da inadequação da ação mandamental para dirimir a controvérsia. Depende de ilação probatória, realmente, como bem exposto pelo desembargador Gilberto. Então, eu estou acompanhando no sentido de que esse processo deve ser extinto, ser uma resposta de mérito, por ser um mecanismo processual inadequado, totalmente inadequado, em razão da necessidade de uma maior dilação probatória. Aquela questão do PAD, do médico, Isso. ele quer demonstrar aí que ele cumpriu a carga horária e isso deixou bem claro que a necessidade de produção de prova oral, que é incompatível com o mandato de segurança. Acompanho, estou acompanhando. Desembargadora Nelma. Também acompanho. Desembargador Quisleu. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Zacarias. Acompanho. Desembargador Luiz Eduardo. Também, mesmo voto. Desembargador Leandro Crispim. Com o relator. Desembargador Itanei. Senhor presidente, apesar que eu acho que parece que isso eu estou ausente, não. Desembargadora Amélia. Desembargador Jová. Também acompanho. Eu também acompanho. Desembargador Nicomedes. Mesmo voto. Desembargador Guilherme. Acompanho, presidente. Desembargador Anderson. Acompanho, senhor presidente. Desembargador Maurício. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Wilson Safatli. Acompanho, senhor presidente. Desembargadora Camila. Desembargador Jerônimo. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Fabiano. Acompanho, senhor presidente. Desembargadora Beatriz. Desembargador Leobino. Ao voto. Então, a unanimidade de votos, ordem denegada.
Vamos ao segundo processo, que foi adiado em razão de pedido de vista. O desembargador Jerônimo pediu vista dos autos. É a ação direta de inconstitucionalidade, que teve como requerente o Procurador-Geral de Justiça e como requeridos o prefeito do município de Padre Bernardo, a Câmara Municipal de Padre Bernardo, como a Procuradoria do Estado como interessada. E a palavra está com Vossa Excelência, desembargador Jerônimo. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, ressalto que eu estou acompanhando o relator quanto à declaração de inconstitucionalidade, uma análise precisa, um voto muito bem estruturado do desembargador Maurício Porfírio. Todavia, o meu pedido de vista decorreu da modulação feita como conclusão do julgamento. Naquela oportunidade, eu questionei em razão de possíveis aposentações no período em que a lei inconstitucional esteve vigente. O pedido de vista se decorreu para uma melhor análise disso e Tá sem som, tá? Bem, esse tipo de modulação traz um pouco de complexidade, porque se tratando de controle de constitucionalidade exercido por órgão do Tribunal de Justiça, essas decisões estão sujeitas a recurso, a RE, que podem se prolongar no tempo. Então, nós teríamos aí a criação de uma situação jurídica da seguinte ordem. Poderá ocorrer, e tudo aqui está no âmbito do SI, uma demora nesse trânsito em julgado. Então, teríamos uma norma declarada inconstitucional pelo tribunal, em sede de ADI, produzindo efeitos inconstitucionais durante esse período, de valores que são irrepetíveis, em decorrência da sua natureza alimentar. São gratificações que a norma criou em descompasso com a Constituição Estadual e Federal. Bem, a minha propositura para a melhor análise daqueles que têm maior experiência com o tema seria uma modulação diversa, na perspectiva de que, de fato, se preserve a situação desses servidores que, de boa fé, obtiveram essas gratificações. Muitos deles, possivelmente, esse dado não está no processo, e por isso eu não posso falar com exatidão, tenham ido para a inatividade, incorporando valores dessa lei. Então, nós teríamos que distinguir duas situações. A primeira, os que estão ativos e estão percebendo gratificações que agora o tribunal declara inconstitucional. Para esses, eu entendo que a melhor forma de modular os efeitos, entendendo aí que há uma situação peculiar entre a entrada da lei e a declaração da inconstitucionalidade, por, repito, se tratar de verba com caráter remuneratório, de preservar essa situação jurídica excepcional e modular a partir da publicação da ata que decidiu sobre a inconstitucionalidade, oficiando o chefe do Executivo na forma do regimento interno para que ele cesse o pagamento dessas gratificações imediatamente após a comunicação. Quanto aos inativos, operar-se então esse mesmo efeito, mas com a possibilidade, porque não podemos fazer isso de forma ideal ou de forma por presunção, operar-se-ia o efeito de que o município poderá, a partir dessa decisão, rever essas aposentadorias,
e, sendo o caso, judicializar eventualmente tais questões. Então, a minha propositura de modulação seria essa, e repito, preocupado com a demora do trânsito em julgado. Porque se nós tivermos aí um recurso especial que se delongue por 2, 3 anos, 4, que seja, 6 meses, 1 mês, nós teremos o pagamento de gratificações declaradas pelo tribunal inconstitucionais pela administração pública. Essa é a minha divergência, senhor presidente. Padre Gerônimo, só para eu entender aqui, até para ditar depois, para proclamar o resultado. Senhor presidente. Com referência. Só um minutinho. É que eu acho que eu resolvo a questão já. É só se eu entendo. Inclusive para questionamento de Vossa Excelência. Porque o meu voto é no sentido de que seja da publicação do acordo e não do trânsito em julgado. Então, acho que isso já... Não, mas eu digo com referência aos inativos, aí que me vem a dúvida. Aí que me vem a dúvida. O desembargador Jerônimo está fazendo 2 proposituras. Uma com referência, a modulação com referência aos ativos, aos que estão em atividade, se é que eu entendi bem, e uma outra modulação para os que já eventualmente foram para a inatividade. Então, eu não entendi, no final, eu não ouvi, é só isso para efeito de proclamação e colher os votos depois dos colegas. Com referência aos inativos, desembargador Jerônimo, qual seria, então, a proposta de modulação de Vossa Excelência? Seria a mesma modulação, apenas com a ressalva no voto de que estes supostos, essas situações deveriam ser verificadas pela municipalidade na via própria, né, desembargador? Nós não podemos adentrar nisso porque nem objeto do pedido foi. Então, nós teríamos uma situação que preocupa, mas que é dever do prefeito municipal ou vamos dizer, das autoridades municipais, posteriormente reverem esses atos, né, de aposentação. Aí, desembargador Maurício, então Vossa Excelência vai consignar isso no voto? Vossa Excelência concorda em consignar no voto essa ressalva? Porque se for, eu vou consultar sobre a procedência. Fica julgado procedente dos termos do voto do relator. Se o relator está entendendo que é da publicação a modulação, que vai ser da publicação, está consoando com o entendimento do desembargador Jerônimo também. Então, Vossa Excelência concorda ou não? Se eu já, no meu voto, está aqui disposto da seguinte maneira. Para expurgar do ordenamento jurídico do município Pato Bernardo, ali, com os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da publicação deste. Isso já está no meu voto, então eu não devo concordar com ele, eu já estou votando nesse sentido. A outra questão é se eu declaro inconstitucional, me incomoda, senhor presidente, eu ia aconselhar o município a fazer isso com relação aos aposentados. Eu declarei inconstitucional, o município é que tem que saber as providências a tomar com relação aos aposentados. Eu não posso vir aqui dizer, ao declarar inconstitucional para uns e para outros, fazer de forma diferente. Sabe, na modulação, eu não vejo probabilidade disso. Então, o que eu tenho que fazer é declarar inconstitucional e estabelecer a modulação. E é isso que eu estou fazendo. E acho que não cabe ao tribunal aqui vir e dizer, para os ativos é assim, para os inativos é o município que tome providência. Não, é inconstitucional o município que saiba o que fazer lá. Mesmo porque o advogado deve estar ouvindo, deve estar sabendo disso, e ele que tome as providências compatíveis com isso. Ou, sei lá, o Ministério Público, ou quem quer que seja. Agora, não cabe, a meu ver, que a gente faça esse tipo de anotação no voto. Então, com todo respeito à posição do desembargador Jerônimo, eu continuo mantendo meu voto nesses termos, senhor presidente. Bom, então nós vimos aí... Só mais uma observação. Pois não. Quando se trata de ação declaratória de inconstitucionalidade, na verdade o tribunal não está adstrito às razões e às questões suscitadas no pedido de declaração de inconstitucionalidade. Nós temos aí uma amplitude maior. O Supremo tem feito esse tipo de modulação ao criar, inclusive, regimes transitórios, né? Regimes jurídicos transitórios por conta dessas especificidades. Então, a minha preocupação é que fique lacunosa a decisão em relação a um contingente que pode ter ido para a inatividade, como essa diligência não foi feita antes do julgamento, porque eu acho que deveria ter ocorrido antes do julgamento, para informar o órgão que vai declarar a inconstitucionalidade sobre a situação jurídica de fato que ele existia, para que isso não fique aberto com a possibilidade desse
grupo permanecer percebendo e incorporado a seus proventos valores que são declarados agora inconstitucionais. Mas eu retiro a observação, desembargador presidente, e ficamos aí apenas com esta modulação, agora sim, a partir da publicação. Eu consulto, eu acho que não precisa de consultar de um a um, todos entenderam bem, então a ação está sendo julgada procedente com a modulação a partir da publicação. Consulta em bloco os pares se há alguma divergência. Pois não. Eu esteja divergindo, não, mas precisamos tomar cuidado, porque eu vi 2 ADIs nas sessões passadas que foram julgadas, e o outro parece que aqui também o desembargador Maurício era relator. Olha o que está acontecendo. Então, estamos reconhecendo a inconstitucionalidade da lei e, ao mesmo tempo, o tribunal reconhece um direito adquirido para aqueles que têm o benefício. É uma situação assim que não combina, não coaduna. Mas eu acho que nessa questão agora aqui que nós estamos julgando, né? Posição de cargo. Me parece que não está tendo, né, desembargador Maurício? Porque parece não, senhor presidente. Apenas está julgando procedente com a modulação a partir da publicação. Não é esse o caso. Não tem reconhecimento de direito adquirido nenhum. Apenas modulando a partir da publicação. Isso em razão de que quem recebeu isso é salário, é irrepetível. Como é que nós vamos determinar que esse pessoal devolva esse dinheiro, não é? Mas não há reconhecimento de direito adquirido aqui, não. Exatamente, reconheço o direito adquirido, mas reconhece um direito, e não sei, poderia ser o caso, talvez, do servidor ficar percebendo, né, aqueles valores, até, não sei, se administrativamente que vão resolver. Tem que tomar cuidado, porque está julgando inconstitucional e o resultado está ficando diferente. Mas eu vou acompanhar o desembargador por enquanto. Alguma divergência? Mas... Eu não queria falar, senhor presidente, que pois não. De diferença. O que eu entendo é o seguinte, me parece que a preocupação do desembargador Jerônimo, e agora já com esclarecimento do desembargador Maurício, é porque tem situação diferente, né? De servidores, situações diferentes. Uns recebem de uma forma, outros de outra, não é isso? Eu quero até fazer uma ponderação agora, em razão disso, pelo que aconteceu ontem na Câmara. O desembargador Reinaldo julgou um caso lá, que o tribunal está indo em bloco, julgando tudo da mesma forma, aquela questão de doação de loteamentos, não é, desembargador Reinaldo? Lotação de doamento. Antilotes, né? Exatamente. Que o desembargador Reinaldo, até senta do meu lado, nós comentamos sobre isso. O problema todinho que está sendo gerado, inclusive no julgamento do tribunal aqui, é exatamente porque não houve uma modulação adequada. Porque, não é, desembargador Reinaldo, não houve modulação adequada. Aí você teve que fazer uma alquimia, uma verdadeira alquimia, para poder salvaguardar direito de quem estava englobado nas doações dos lotes e situação diferenciada. Porque, da forma que foi proposta a ação lá, aqueles que receberam a doação com a lei anterior, entendeu? E depois veio a inconstitucionalidade, eles iam simplesmente ficar a ver navios. E o direito deles estava materializado, né? Então, eu acho que é muito pertinente a colocação aí dessa modulação com essa cautela. O fato de ter certa diferenciação tem que ser também levado em conta na modulação. O desembargador Reinaldo, se quiser fazer uso da palavra, eu acho que consentando com aquilo que o Vossa Excelência julgou ontem. Eu entendi bem o voto do desembargador Maurício, eu só quero deixar claro uma coisa, do jeito que nós estamos votando aqui, nós estamos atribuindo efeito ex nunc, né, desembargador Maurício? Quem aposentou, acabou. Quem recebeu, acabou. Não há que se falar, porque a inconstitucionalidade só vai produzir efeitos dali para frente. As situações jurídicas que restaram consolidadas nesse intervalo de tempo não vão ser atingidas por essa revogação, vamos dizer assim, da norma.
É só para deixar claro isso. Por isso que, às vezes, a criação de regimes jurídicos provisórios ou transitórios, no contexto da sistemática da modulação, é importante. Não é que o Estado juiz vai interferir, indicar lá, orientar o Executivo como ele deve proceder. Não, nós temos que normatizar as situações jurídicas para que fique bem claro o alcance da norma jurídica concreta que foi criada no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, para evitar aí reclamações, para evitar interpretações dúbias posteriormente a respeito disso. No caso aqui em concreto, eu acompanho o voto do eminente desembargador Maurício, né, porque eu acho que realmente aqui não tem como, nós temos que garantir aqueles que aposentaram e garantir aqueles que receberam, porque senão nós vamos criar uma situação jurídica de difícil solução. Tem súmula, né? Tem súmula, desembargador Reinaldo. Tem súmula dizendo que não devolve, não pode, não devolve. Súmula do TCU. O TCU tem uma súmula clara. Exato, mas veja bem, no âmbito da modulação, no controle de jurisdição, controle constitucional, no âmbito do controle isso pode ser feito. Supera até mesmo um precedente considerado, às vezes, qualificado. Mas eu só estou falando isso porque eu tenho observado que tem algumas decisões aqui no âmbito das ADINs que são genéricas. Elas não tratam das situações passadas. Se limita, efeito ex nunc, ex tunc. Não, tem a modulação pro futuro, tem a criação de regimes jurídicos. E quando a gente julga genericamente, a gente dá aso, fomenta a utilização de reclamações. Aí exatamente o caso do loteamento, né? Esse caso do loteamento lá, está lá. A lei que autorizou a doação é inconstitucional, anula tudo. O efeito ex nunc. E o pessoal lá que receber a doação dos lotes, transfere os imóveis agora para a empresa, como é que fica a situação deles? Eles vão perder a construção que eles fizeram, vão ter que buscar pela via indenizatória um ressarcimento. Então a gente não pode julgar genericamente. O importante do julgamento causa insegurança, né, é criar uma norma jurídica que discipline a matéria na sua completude, na sua integralidade. É só uma observação que eu faço, mas eu acho que o voto do desembargador está correto nesse caso, tem que garantir a aposentadoria e aqueles que receber, né, desembargador Maurício? Eu acompanho. E o desembargador Jerônimo já retirou a ressalva também, e pelo que eu vi, não tem nenhuma divergência com referência. Só mais uma observação. Pois não. Que esse tipo de decisão, e a desembargadora Beatriz está correta, cria quebra de isonomia. Então, a unanimidade de votos é a ação julgada procedente nos termos do voto do relator. Bom, a pauta, eu pensei que seria uma pauta longa, e só resta agora, estou vendo aqui, a Otávio está me passando, uns embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, foi trazida pelo desembargador Leubino, aí em mesa. Eu passo a palavra a Vossa Excelência, desembargador Leubino. Paga a declaração aqui, não tem muita complexidade, senhor presidente. Nós extinguimos mandado de segurança, então é no agravo interno. Rejeitado. Então eles estão embargando de declaração. E omissão, porque a alegação aqui é com relação a pontos de fundamentos que, em tese, não teria sido apreciado. Estou trazendo julgados aqui no sentido de que o juiz não precisa, em seu julgamento, declinar ponto por ponto dos fundamentos. E outra questão também, a questão da legitimidade, né, que nós afastamos da Associação Nacional dos Operadores de celulares. A questão da legitimidade deles é porque eles não, exatamente por ausência de qualquer possibilidade diante da Constituição do Estado de Goiás. Mas mesmo que superasse esse ponto, tem outro argumento
que nós aventamos aqui, que é para que haja a impugnação da norma atacada, faça a Constituição do Estado. Não existia essa questão da legitimidade, e o outro é que, constatada a alteração do panorama normativo em que desencadeou a ação direta de constitucionalidade, eis que revogada a norma que embasou a apresentação direta de constitucionalidade, não tem mais razão de ser. De qualquer forma, são dois fundamentos. Um pela ilegitimidade e o outro pelo desaparecimento da norma em razão da revogação dela. Então, não tem a mínima sustentabilidade esse embargo de declaração. Eu estou conhecendo e rejeitando. Todos de acordo? O desembargador Leubini está rejeitando os embargos de declaração por falta dos requisitos. Rejeitados à unanimidade. Bom, sessão, como eu disse, pensei que seria longa, mas todos nós temos muito trabalho para fazer. E então, com a graça de Deus, terminamos a sessão e eu dou por encerrados os trabalhos. Muito obrigado a todos.